Shalom, amados irmãos. Vamos analisar hoje a respeito da teologia lucana. Hoje vamos falar sobre a influência que Lucas teve ao escrever o Evangelho e Atos dos Apóstolos. Fique nesse vídeo conosco. Então, meus queridos, Evangelista Anderson Fábio mais uma vez com vocês para tratar mais um pouco a respeito da teologia lucana. E hoje nós vamos falar sobre a influência que Lucas teve ao escrever o Evangelho e Atos dos Apóstolos. A grande influência que ele teve é justamente na Bíblia que eles tinham na época, que é chamada de Septuaginta, que foi a tradução do Antigo Testamento em hebraico e aramaico, que foi traduzido para o grego um pouco antes, ali na época de 200, 300 a.C. Foi traduzido lá em Alexandria por 70 anciãos e por isso que o nome é Septua, de 70, Septuaginta. Então, a influência que ele teve mesmo foi do Antigo Testamento, mas a tradução, ela traz um pouco mais dessa abrangência da influência, justamente por causa das palavras que Lucas utilizou no Evangelho em Atos dos Apóstolos, que são palavras bem semelhantes ao que os tradutores usaram ao traduzir algumas palavras do hebraico e do aramaico. Por exemplo, nós vemos a influência justamente por causa da questão do Espírito Santo na manifestação do Antigo Testamento. Nós vemos que o Espírito Santo, ele se manifestava capacitando as pessoas para alguma função. E a própria expressão que os antigos usavam, os antigos autores, né, os agiógrafos, usaram no Antigo Testamento, foram expressões como ele foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo o revestiu, como diz lá em Êxodo capítulo 31, quando vai falar de Bezalel, diz que, olha, escolhi Bezalel e dei inteligência e enchi ele com o meu Espírito. Essa expressão, enchi ele com o Espírito. Quando vai falar também em Juízes, falando de Otiniel, diz que o Espírito do Senhor veio sobre Otiniel. Então, há essas expressões relacionadas ao próprio enchimento do Espírito Santo, ao recebimento do Espírito Santo, que Lucas se apropria disso como uma influência, e nós vamos ver isso no Evangelho em Atos dos Apóstolos, quando ele vai citar, por exemplo, quando vai falar de Jesus na tentação. Mateus trata que Jesus foi enviado pelo Espírito ao deserto, mas Lucas vai tratar aí Jesus cheio do Espírito Santo foi conduzido ao deserto. Então, nós vamos ver que Lucas se utiliza dessas expressões cheio do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, principalmente quando ele vai tratar do Espírito Santo, ele fala, olha, e eles foram lá e receberam o Espírito Santo. Essa expressão receberam, como se eles não tivessem ainda, só que essa questão de receber ou não receber, o batismo, e essas questões nós vamos tratar em outros vídeos, quando tratarmos especificamente dos textos que são o fundamento ali da teologia pentecostal relacionado ao próprio batismo com o Espírito Santo. Mas essa expressão, receber o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, quando eles vão lá em Atos dos Apóstolos, escolher os diáconos, né? Olha, que eles sejam cheios do Espírito Santo, essa expressão é uma expressão que ele emprestou, né? Que eles tomam posse, na verdade, da Septuaginta, que foi a tradução do hebraico e do aramaico. Então ele toma posse dessas expressões e nós vemos muito bem essa influência. Alguns teólogos estudiosos do Novo Testamento vão dizer que Lucas é praticamente uma escrita muito semelhante à própria Septuaginta. Então nós vemos que ele se assemelha muito. E o próprio relato de Atos dos Apóstolos há uma semelhança com o relato dos próprios heróis lá do Antigo Testamento, onde ele relata essas questões de que eles faziam alguma coisa movidos por esse enchimento do Espírito Santo. E nós vemos isso no próprio Atos dos Apóstolos, pessoas que são cheias do Espírito Santo e manifestam coisas sobrenaturais porque estão sendo cheias, ou até mesmo são guiadas pelo Espírito Santo, justamente porque receberam esse Espírito da parte de Deus. E é essa influência que Lucas tem do Antigo Testamento, da Septuaginta, que é a tradução do hebraico e do aramaico para o grego, e as expressões que são utilizadas no grego, Lucas toma posse e se utiliza delas para tratar do Espírito Santo no seu Evangelho e em Atos dos Apóstolos. Nós vemos muito bem essa influência nos seus escritos. Ok, queridos? Então essa é mais uma parte aqui da teologia lucana. Nós vamos tratar mais alguns vídeos sobre a teologia lucana, provavelmente mais um, que é sobre o anseio profético do segundo templo. E daí provavelmente vamos para os textos básicos, ou talvez vamos trazer outros vídeos aqui, para que nós venhamos fazer um pouco, tratar de outros assuntos também, para não ficar somente num assunto só, e talvez
encher você com esse tema só, ok? Vamos tratar um pouco mais sobre textos um pouco difíceis da Bíblia, começar a ler em Gênesis e vamos trazendo mais teologia aqui na ponta da língua para você. Ok, meu querido? Um abraço para você em nome de Jesus.